Seção 2ª. Da Cultura. Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem à: Inciso 1º. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Inciso 2º. Produção, promoção e difusão de bens culturais. Inciso 3º. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Inciso 4º. Democratização do acesso aos bens de cultura. Inciso 5º. Valorização da diversidade étnica e regional. Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: Inciso 1º. As formas de expressão. Inciso 2º. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3º. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4º. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 5º. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: Inciso 1º. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2º. Serviço da dívida. Inciso 3º. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Parágrafo 1º. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1º. Diversidade das expressões culturais. Inciso 2º. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Inciso 3º. Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4º. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5º. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. Inciso 6º. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7º. Transversalidade das políticas culturais. Inciso 8º. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9º. Transparência e compartilhamento das informações.
Inciso 10º. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Inciso 11º. Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações. Inciso 12º. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Parágrafo 2º constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação. Inciso 1º. Órgãos gestores da cultura. Inciso 2º. Conselhos de Política Cultural. Inciso 3º. Conferências de Cultura. Inciso 4º. Comissões intergestores. Inciso 5º. Planos de cultura. Inciso 6º. Sistemas de financiamento à cultura. Inciso 7º. Sistemas de informações e indicadores culturais. Inciso 8º. Programas de formação na área da cultura. Inciso 9º. Sistemas setoriais de cultura. Parágrafo 3º. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Parágrafo 4º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. Seção 3ª. Do Desporto. Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados. Inciso 1º. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Inciso 2º. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento. Inciso 3º. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Inciso 4º. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Parágrafo 1º. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Parágrafo 2º. A Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Parágrafo 3º. O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. Capítulo 4. Da Ciência, Tecnologia e Inovação. Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Parágrafo 2º. A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Parágrafo 3º. O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Parágrafo 4º. A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Parágrafo 5º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Parágrafo 6º. O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. Parágrafo 7º. O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput. Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados,
a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Artigo 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. Artigo 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, STI, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Parágrafo 1º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais do STI. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Capítulo 5. Da Comunicação Social. Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 10º, inciso 13º e inciso 14º. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Parágrafo 3º. Compete à lei federal. Inciso 1º. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Inciso 2º. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Parágrafo 4º. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2º do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Parágrafo 6º. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 1º. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Inciso 2º. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Inciso 3º. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Inciso 4º. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Parágrafo 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Parágrafo 3º. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica,
que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Parágrafo 4º. Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 5º. As alterações de controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Primeiro, o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2º e parágrafo 4º, a contar do recebimento da mensagem. Parágrafo 2º. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal. Parágrafo 3º. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Parágrafo 4º. O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Parágrafo 5º. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Se você chegou até o final deste vídeo, escreve aqui nos comentários: eu serei aprovado. Inscreva-se no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com amigos e bons estudos.